Artigo 33. Revogar. Capítulo 4. De execução de obra ou serviço. Artigo 34. A execução de obra ou serviço em logradouro público do município, por particular ou pelo poder público, depende de prévio licenciamento. Parágrafo 1º. Excetua-se do disposto no caput a execução de obra ou serviço. Inciso 1º. Necessário para evitar colapso em serviço público e o risco à segurança. Inciso 2º. Referente à instalação domiciliar de serviço público, desde que da obra não resulte obstrução total ou parcial do logradouro público. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso e do parágrafo 1º deste artigo, o licenciamento prévio será substituído por comunicado escrito ao Executivo, a ser feito no prazo de até um dia útil após o início da execução da obra ou serviço, e por requerimento de licenciamento posterior, que deverá ser feito dentro de 7 dias úteis após o referido comunicado. Artigo 35. Para o licenciamento previsto no artigo 34 deste Código, o responsável pela execução de obra ou serviço em logradouro público apresentará requerimento ao Executivo, instruído, dentre outros documentos, com os planos e programas de trabalho previstos para o local, conforme definido no regulamento. Parágrafo único. Sempre que a execução da obra ou serviço implicar interdição de parte do logradouro público, deverá o requerimento de licenciamento ser instruído ainda com projeto das providências que garantirão o trânsito seguro de pedestre e veículo, devidamente sinalizado. Artigo 36. Atendidas as exigências de que trata o artigo 35 deste Código, o Executivo emitirá seu parecer dentro de 7 dias, a contar da data de protocolo do requerimento devidamente instruído com os planos e programas de trabalho e demais documentos exigidos. Artigo 37. Se deferido o requerimento, o Executivo expedirá o correspondente documento de licenciamento, do qual constarão, dentre outros, lançamentos sobre fixação da data de início e término da obra, horários para execução da obra tendo em vista o logradouro em que ela será executada, eventuais alterações quanto aos prazos de desenvolvimento dos trabalhos, proteções, sinalizações e demais exigências previstas neste Código e em seu regulamento. Parágrafo único. O Executivo poderá estabelecer restrições quanto ao trabalho diurno nos dias úteis. Artigo 38. O Executivo poderá, a qualquer momento, determinar a alteração. Inciso 1º. Do programa de trabalho, de forma a diminuir ou eliminar, conforme o caso, a interferência da obra ou serviço na infraestrutura ou mobiliário existentes na sua área de abrangência. Inciso 2º. Do horário ou do dia para a execução da obra ou serviço, em favor do trânsito de veículo e da segurança de pedestre. Inciso 3º. Do horário ou do dia para a execução da obra ou serviço, se constatada a ocorrência de transtornos em decorrência de poluição sonora. Artigo 39. A execução de obra ou serviço em logradouro público, por particular ou pelo poder público, somente poderá ser iniciada se tiverem sido atendidas as condições que o documento de licenciamento respectivo tiver estabelecido para a segurança do pedestre, do bem localizado em sua área de abrangência e do trânsito de veículo. Artigo 40. Vetado. Artigo 41. O responsável pela execução de obra ou serviço deverá, ao seu final, recompor o logradouro público na forma em que o tiver encontrado. Parágrafo único. A obrigação prevista no caput se estende pelo prazo dos 24 meses seguintes ao final da obra ou serviço, caso o dano superveniente seja deles decorrente. Artigo 42. Vetado. Artigo 43. Concluída a obra ou serviço,
O responsável fará a devida comunicação ao órgão próprio do Executivo, que realizará a competente vistoria. Parágrafo único. Em se tratando de abertura de logradouro público ou outra hipótese prevista no regulamento, o responsável anexará a comunicação de que trata o caput o respectivo projeto de como foi implantado o serviço ou de como foi executada a obra, conforme o caso. Artigo 43. A instalação de mobiliário urbano subterrâneo deverá ser feita conforme projeto previamente licenciado, ficando suas caixas de acesso na faixa destinada a mobiliário urbano, respeitando, ainda, os critérios definidos em regulamento. Parágrafo 1º. Será realizado chamamento público para a realização de obras em dutos subterrâneos sempre que houver solicitação para a realização dessas intervenções por uma concessionária. Parágrafo 2º. Concluídas as obras objeto do chamamento público, novas intervenções no local ficam proibidas durante 5 anos. Artigo 43. B. Os parâmetros e normas estabelecidos pela Telebrás, Anatel, Eletrobras e ANEEL, para a instalação de equipamentos e fiações aéreos de telecomunicações e energia, constituem regras de posturas a serem observadas no município. Artigo 44. As regras deste capítulo estendem-se à realização de serviço de manutenção ou reparo de qualquer natureza em instalação ou equipamento do serviço público,